nós vamos começar o assunto de autoritarismo e dogmatismo. Nós vamos entender um pouquinho aí os conceitos de autoritarismo, a ligação disso com a religião, né? Nós vamos analisar como é que o autoritarismo ele pode contribuir aí para o desenvolvimento ou até a perpetuação aí dos traumas religiosos. E junto com isso, nós vamos ver também abordagens para lidar com traumas, com autoritarismo e a influência nos traumas religiosos. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre autoritarismo e na próxima aula nós vamos falar sobre dogmatismo, ok? Então, é importante nós entendermos esse assunto para lidar com pessoas em traumas religiosos. Primeiro, a gente precisa entender o que é autoritarismo. Quando a gente fala de autoritarismo, nós estamos falando de um estilo de liderança, um estilo de governo que é centrado ou num pequeno grupo, né, na liderança ali, na hierarquia, ou em uma pessoa. E aí não há participação da população, não há opinião, não há abertura para isso. Então, o autoritarismo é uma liderança, é um governo aonde é centrado ali em uma pessoa só, em uma pessoa, ou num pequeno grupo, onde geral não participa, onde geral não está envolvido. Né? O autoritarismo, ele limite a liberdade de expressão. Então não pode. Esse lugar que é isso e acabou. Você não pode discordar, você não pode. Sua opinião não conta. O que conta é o governo, a liderança exclusiva ou o grupo. Não tem democracia. Não existe isso nesse lugar de autoritarismo. E aí, quando a gente fala de manifestação de autoritarismo, isso inclui o que as pessoas ouvem, como as pessoas pensam, reunião, pode usar até força de polícia para reprimir ali. Por exemplo, quando a gente fala de uma eleição que foi manipulada, nós estamos falando de autoritarismo. Nós estamos falando de um grupo, de um governo que define o resultado, e é isso, e pronto, e acabou. E aí, quando a gente fala às vezes, de algo até mais sério, nós estamos falando aí de perseguições. Nós estamos falando aí de violação de direito e até crimes envolvidos. Por quê? Porque no autoritarismo existe ali uma pessoa. No autoritarismo existe ali um pequeno grupo. É eles quem define, ou ele quem decide, e acabou. Ninguém mais participa, ninguém tem o direito, não pode contrariar, não pode discordar, é aquilo e ponto final. E aí, quais são as origens do autoritarismo? Onde o autoritarismo pode começar? E existem vários fatores. Nós estamos falando aqui, pode ser de fatores social, pode ser de fatores históricos, pode ser de fatores econômicos, pode ser de fatores psicológicos. Então, aqui a gente está falando o autoritarismo ainda num contexto geral. Nós não entramos ainda na questão do trauma religioso, na questão do ambiente religioso. Não. Nós aqui ainda só estamos falando de um contexto geral de autoritarismo. Então, um dos lugares que pode surgir o autoritarismo, a instabilidade política e social. Então, em momentos de crises políticas, crises econômicas, crises sociais, as pessoas podem se voltar para uma liderança mais autoritária, buscando o quê? Resposta, solução, segurança. E daí pode surgir o autoritarismo, dessa instabilidade. A desigualdade econômica, sim, a partir de uma desigualdade econômica, pode dali sair o autoritarismo. Então, aonde vai pegar pessoas necessitadas, pessoas com suas demandas e elas apoiar líderes autoritários, líderes que prometem isso, que promete aquilo, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, daí pode surgir o autoritarismo também, da desigualdade econômica. Outra coisa, a fraca educação cívica. Então as pessoas talvez não tenham tanta educação dos seus direitos, têm uma compreensão limitada dos princípios democráticos, dos direitos que elas têm. E aí são pessoas mais suscetíveis
a liderança autoritária. Outra porta para o autoritarismo é a cultura política autoritária. A gente sabe que em algumas culturas, obediência, conformidade é algo que é extremamente valorizado. E aí esse lugar é um ambiente propício para o surgimento ou a perpetuação do autoritarismo, ok? Então esse lugar também pode ser crise de confiança nas instituições democráticas. Então, se há uma falha, se há um erro em instituição democrática, né, em corresponder às necessidades do cidadão, isso pode minar ali a confiança do sistema democrático. E aí dali pode surgir também o autoritarismo. Outra coisa, a ascensão de líderes carismáticos. Então, líderes que conseguem cativar, simpáticos, conseguem trazer esse autoritarismo. E aí ele usa disso, da benfeitoria, do carisma, para submeter as pessoas à tua vontade. Então, aqui nós estamos falando de um contexto geral do autoritarismo. Então, o autoritarismo ele pode partir de várias situações, desde a necessidade até uma cultura, até uma falta de entendimento de direito, o autoritarismo pode nascer dali. Mas, entendendo o autoritarismo, eu quero falar um pouquinho sobre o autoritarismo na religião. A gente já sabe que autoritarismo é um governo, uma liderança centrada numa pessoa, centrada num pequeno grupo, sem direito de democracia, sem direito de discordância. É aquilo e acabou. É aquela pessoa, é aquele grupo e acabou. E aí, dentro da religião, isso acontece muito. O autoritarismo dentro da religião, ele pode influenciar comportamento, pensamento, crença, dentro do contexto religioso. Há muita religião, há muita comunidade religiosa que a autoridade é delegada a uma pessoa só. É centrada em uma pessoa só, e aquela pessoa é a porta-voz, ela é a autoridade, ou um pequeno grupo, dois, três, e tudo é eles quem tomam a decisão, não existe democracia. E então eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de autoritarismo dentro de instituição ou prática religiosa, ok? Então, como é que o autoritarismo pode ser expresso dentro de um contexto religioso? Primeiro, uma liderança hierárquica e autoritária. Então, existem muitas religiões, existem muitos grupos religiosos que eles giram em torno de uma hierarquia. E aí esse grupo, essa hierarquia autoritária tem poder sobre as pessoas. E aí esses líderes exigem obediência absoluta. E ai de quem questionar a sua autoridade. Então, uma liderança autoritária. Eu sou líder, acabou e ponto final. E eu vou dizer um negócio para você. Você vai encontrar isso em quase todas as religiões. Quase todas. Que é o líder, existe um, e ali tem que obedecer ele totalmente, ou gira em torno de um grupo. E acabou. Essa é a hierarquia, eu sou o maior e vocês são os pequenininhos. E aí agora eu vou tocar num negócio, num assunto meio cabuloso. Ai, meu Deus, me perdoe. Eu sou o anjo da igreja e vocês me obedeçam. Eu ouvi muito isso dentro de um contexto cristão evangélico. Eu atendi muitos pacientes com isso. O pastor é o anjo da igreja. Se você tocar no anjo, aí o negócio fica feio. Ou escuta muito esse termo, não toque na minha espiritualidade, não toque na minha unção, não toque na minha autoridade. E é aí que rola. Se você tocar em mim, você está tocando em Deus. Porque a Bíblia diz, ai daqueles que tocar no ungido do Senhor. E aí eu vou te dizer um negócio aqui, para abrir um parênteses. Eu nem ia entrar nisso, mas para abrir um parênteses. Quando a Bíblia fala, não toqueis nos meus ungidos e nos meus profetas, aquilo lá não é liderança. Aquilo lá não é um homem ou uma mulher que está em cima de uma comunidade, em cima de uma plataforma, revelando. Não. O contexto daquele versículo
era o povo de Israel. Naquela época, a porção profética e ungida era o povo de Israel. Só que a gente usa um texto fora de contexto para dizer que é um homem, que é uma mulher, que é um líder, que é uma pessoa que tem uma determinada posição. E não vai pensando que esse versículo só é usado dentro da igreja evangélica. Existem outras religiões que usam a Bíblia nos seus cultos e rituais e usam esse versículo. Não pense que é só a igreja evangélica que usa esse versículo. Não, eu sou ungido, eu sou o prometido, eu sou o profeta, eu sou o líder, eu sou o anjo, eu sou o enviado. E aí usam isso, e ai daquele. Chega a um ponto do autoritarismo se igualar à figura de uma divindade. Se você tocar em mim, você está mexendo com uma divindade. Se você me desobedecer, você está desobedecendo a divindade. Você está desobedecendo, para cristãos evangélicos, Deus. Porque eu sou a figura dele. E isso é muito sério. E isso que eu estou compartilhando aqui com vocês não é para atacar a religião em ninguém, não, gente. São casos diários de consultório. Eu escuto esse tipo de coisa. Para vocês terem noção, uma vez eu atendi uma paciente que nós descobrimos, ela com 27 anos de idade, nós descobrimos que o líder religioso dela, ela chegou no consultório com, com ansiedade, síndrome do pânico. E ela tinha pânico quando se falava do órgão masculino. Se falava de pênis, ela entrava em crise. E aí eu fui perguntar a história dela, de onde que vinha essa fobia, esse medo todo. E aí ela soltou que quando ela era mais nova, ela morava na Bahia, e o padrasto dela vivia expondo o órgão genital para ela. Ao ponto de, quando ela estava comendo, ele colocava o órgão genital em cima do prato. Aí ela mudou de estado e passou a fazer parte de uma comunidade religiosa. Nessa comunidade religiosa, ela disse para o líder religioso sobre esse episódio, sobre esse medo. Ele falou para ela assim: nós vamos trabalhar com você e eu vou te ajudar. Agora, pega essa. Ele disse para ela: eu vou usar uma técnica da psicologia, dissociação. Se você aqui não sabe o que é dissociação, é o seguinte: se você tem medo de barata, aos poucos ele vai colocando você na frente de uma barata. Foto, vídeo, até algo físico para você perder o medo. Só que a moça que eu estou falando para você, o que estava pânico dela, era o órgão genital masculino. Aí ele vai usar a técnica da psicologia. Ele fazia ela masturbar ele dentro da sala pastoral, para ela perder o medo, porque isso era uma técnica da psicologia. Só que aí, quando ela chegou no consultório, ela não abriu isso para mim. O que aconteceu? Na psicanálise, nós temos um negócio chamado ato falho, que é, ups, escapou, você vai falando. E quando ele ia falar do padrasto, às vezes ela trocava a palavra padrasto por pastor. E aí, no ato falho, eu perguntei para ela, qual a ligação de pastor com padrasto? E aí a frase que ela começou a me dizer, nada. E ela foi ficando nervosa. Nada, acalmei ela e nós voltamos à conversa. E aí eu perguntei de novo, qual é a ligação de padrasto com pastor? E aí ela começou assim, ó, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Meu Deus, se eu falar dele, e aí as almas vão se perder. E aí eu vou ter que dar conta, o sangue das pessoas estarão nas minhas costas. Olha as falas. E aí eu disse, por quê? Resumindo a história, nós descobrimos, em análise, que ele tinha usado todos esses textos para colocar medo nela, para ela não expor o abuso que estava rolando dentro da sala pastoral. Ele falava para ela, eu sou sua autoridade, eu sou o seu líder. Se você tocar em mim, Deus vai cobrar de você. Você está tocando no ungido do Senhor. E tem mais. Se você tocar e acontecer alguma coisa comigo, as almas que se perderem por causa dessa história, vai ficar o sangue dela nas suas mãos. Olha isso. E aí, graças ao bom pai, a gente conseguiu caminhar, cuidar dela. Hoje ela não está mais dentro dessa comunidade. Infelizmente, ou felizmente, né? O Bonito foi preso, porque nós descobrimos mais 17 abusos. Esse foi só a porta. E aí descobriram mais 17, e todos os 17, os 18 abusos, você escutava as vítimas dizendo a mesma coisa. Não posso tocar no líder. O líder é intocável. Se a gente mexer com ele, a gente vai sofrer. Vai cair isso. Autoritarismo. E aí, existem outras formas. Aqui, eu falei com o Dr. Márcio hoje, gente, no material de vocês está faltando 2 pontos. O Dr. Márcio vai pedir para a galera organizar, colocar aqui, e vai colocar os 2 que faltam e mandar lá no grupo para vocês, tá? Mas nós temos o segundo, que a gente fala de
interpretação, que é outra forma do autoritarismo ser expresso no espaço religioso, que é a interpretação de dogmas da Escritura. Então, por exemplo, em algumas religiões é pegado textos bíblicos, escrituras bíblicas, e elas são interpretadas de uma forma dogmática e inflexível, que é assim e acabou. Não aceita outra interpretação. É essa a interpretação, é isso que a gente entende, e aí os seguidores são obrigados a seguir sem questionar. O significado é esse e acabou. É uma outra forma de entrar autoritarismo. O cara pega lá a escritura, o texto bíblico, fala esse texto significa isso, e pronto, e acabou, isso é verdade, e não há outra interpretação. Outra forma de entrar o autoritarismo é o controle sobre o comportamento e sobre os pensamentos das pessoas. Um controle rigoroso do que as pessoas podem ou não podem fazer, colocando normas rígidas. E se não fizerem ou fizerem diferente, aí eles vão ser punidos. Outra forma de entrar aí, o autoritarismo, é a restrição da liberdade individual. Então não existe isso onde há autoritarismo. Não. É suprimida essa em nome da religião, em nome da comunidade, em nome da entidade. E aí tiram a autonomia das pessoas. Você não pode escolher o que você come, o que você veste, sua educação, até casamento, relacionamento. Eu já atendi casos que os líderes religiosos, eu já falei isso aqui para vocês, que líderes religiosos até definiam o dia que os casais tinham que ter relações sexuais. Em nome de uma espiritualidade, em nome de uma religião. E aí restringir a liberdade de alguém, você não pode, você não pode, você não pode, isso é autoritarismo. Quer ver? Vamos um pouquinho para as práticas? Quando o autoritarismo, ele está incluído nas práticas, nas instituições e nas práticas. Por exemplo, os cultos autoritários. Vou falar uma coisa aqui para vocês que pode chocar alguns de vocês. Eu não vou falar, não estou generalizando, tá, gente? Eu não estou dizendo que todas fazem isso. Mas eu já atendi muito paciente que as suas instituições, a sua religião, tem grupos, tem encontros de ensinos e de alguns chamam de doutrinas que é incontestável. É isso e acabou. Aí manipula as crenças, o comportamento, as relações das pessoas. E outra coisa, um culto que é incluído autoritarismo, gente, uma pessoa que ela vai trazer o autoritarismo, primeiro, no começo de tudo, ela tem que ser uma pessoa carismática. Ninguém se identifica e se submete a um tipo de governo que não é carismático individualmente. Inicialmente. Começa carismático. Seja bem-vindo. Nós chamamos. Nós vamos cuidar de você. Vem. Você é especial para nós. E aí, daqui a pouco, aos poucos, vai entrando o autoritarismo. Esse autoritarismo vai definindo o que você come, o que você veste, onde você dorme, como você vive, e pode ou não pode. Eu posso dizer uma coisa para você, também por experiência. São 20 anos de ministério. Eu perdi as contas de quantas vezes adultos, pai de família, pessoas com mais idade do que eu, vieram perguntar para mim se ele podia ou não podia algo. Se tinha que comprar aquela casa ou não. Já teve alguém, uma vez, uma pessoa veio para mim e disse assim: Ô apóstolo, eu queria comprar um carro. E eu queria que você falasse para mim que carro que eu tenho que comprar. E eu falei: eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro, o carro é para mim? Aí ele disse: não. Segundo, sou eu que vou pagar? Ele disse: não. Eu falei: então por que eu tenho que decidir que carro você compra? E aí ele falou assim: porque eu vim de um costume que grandes homens espirituais nos apontam. E eu falei: eu não acredito nisso. Isso para mim é infantilizar um pai de família com cabelo branco dizendo para mim que eu tenho que decidir que carro que ele vai comprar. Eu sei que às vezes é muito agressivo ouvir isso, mas o abuso religioso, o trauma religioso infantiliza as pessoas. Contanto que toda pessoa que sai de um trauma,
ela vê perdida na sua identidade. O que eu vou fazer agora? Parece que ela não existe mais. Ela não sabe o que fazer. Ela se sente perdida. Então começa assim. Daqui a pouco vai regendo o que você compra, o que você pode, onde você vai, o que você não pode, o que você pode, seu cabelo, sua roupa, seu sapato, seus filhos, seu marido. E vai, e isso é muito sério, gente. Algo importante. Eu não estou dizendo aqui de pessoas que ajudam pessoas, que escutam, que aconselham, que ajudam. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando de um autoritarismo, nós estamos falando de controle. É disso que nós estamos falando. Eu não estou falando que está errado um líder religioso ajudar, apontar, ensinar. Não, gente. Nós estamos falando de controle. Outra coisa, o fundamentalismo religioso, que é a adesão de doutrinas, de práticas. E é isso, e ponto final. E hoje a gente vê muita violência por causa de fundamentalismo religioso. Muita. Quantas discussões, mortes por causa de fundamentalismo religioso. Mas o autoritarismo vem também nisso. Instituições religiosas hierárquicas. Então tem uma estrutura bem restrita. E aí não são os membros que definem juntos. Não há hierarquia, não há expressão de liberdade, não há questionamento. Gente, não há. Autoritarismo não se permite questionamento, não se permite discordância. Dependendo da religião, você vai ser chamado de rebelde, endemoniado, perturbado, você vai se chamar de tudo que é nome. Por quê? Porque o autoritarismo ele não permite. Então existe uma hierarquia, existe um que manda, aí tem o outro, e aí o restante que obedece. E não existe esse negócio de participação, de opinião, de que não existe. Então são instituições religiosas com hierarquia, com autoritarismo. Eu não estou dizendo que o erro é errado ter hierarquia. Não, não é errado. Errado é uma hierarquia com autoritarismo. Isso é um problema. Outro campo que vem e revela o autoritarismo: as proibições, as restrições culturais. E eu sei que toda religião tem os seus costumes, os seus usos, as suas práticas, os seus costumes. Eu entendo. Porém, nós precisamos entender algo. As pessoas precisam entender e fazer sentido para elas. Uma comunidade, uma religião que tem autoritarismo, ela tem dificuldade das pessoas estudarem, de ter informações. Já atendi muita gente em crise. Por quê? Eu estou estudando, doutor. E agora o que eu ouvi na minha religião é que eu vou me perder, porque eu estou estudando. E aí usam versículos isolados. Um deles, que eu acho que você nunca deve ter ouvido, né? A letra mata. E aí eles falam que a letra, algumas comunidades, para exercer esse autoritarismo, é o estudo. Então, quanto menos estudo, mais autoritarismo. Então, proibições. Não é se faz sentido para as pessoas. Não é mostrar para elas, elas entenderem e aí decidirem. Não, é uma imposição. É isso e acabou. E se não andar do nosso jeito, eu vou falar pelo que eu creio dentro da minha religião, que é uma fala que dizem muito, nós somos igual Jesus. E não é por nós, é contra nós. E aí vai entrando o autoritarismo. Então, nós precisamos entender que, gente, existe. E aqui nós não estamos falando mal de religião. Nós estamos falando de comportamentos humanos que adoecem as pessoas. E eu sempre digo que a religião é pior. Por quê? Porque é em nome de uma entidade, de Deus, de uma espiritualidade. E isso mexe com as pessoas. Uma vez eu dando workshop sobre traumas religiosos, um dos últimos que eu dei, eu trouxe números. O Brasil está no topo do país que mais crê em Deus ou em uma espiritualidade. Então imagina, ali ele está junto com a África do Sul. Agora você imagina num país onde se crê muito no Deus e em uma divindade,
é um celeiro para o autoritarismo rolar. E aí você imagina, quanto mais a crença, mais eu estou lidando com pessoas que têm fé. E quanto mais pessoas que têm fé, mais nós vamos ver pessoas traumatizadas. Eu perdi as contas de quantas mensagens eu recebo. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna que está fazendo psicanálise. E ela dizendo, professor, eu preciso começar a terapia. Eu preciso começar a análise, minha vida travou. E ela, o meu problema é trauma religioso. Quantas pessoas hoje estão travadas? E é uma realidade, gente. O propósito desse curso não é falar mal de religião, não é falar mal de pastor, de padre, de pai de santo, de mãe de santo. Não, não é. O propósito desse curso é contribuir com profissionais que vão ajudar pessoas a lidar com uma fé saudável, a conduzi-las para uma espiritualidade que faça sentido, tirando elas de um sofrimento psíquico, porque sim, trauma religioso traz depressão, síndrome do pânico, problema do coração, problema de nervos, destrói a vida das pessoas. Casos de suicídio por causa de um contexto de trauma religioso. E aí, uma das portas é o autoritarismo. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos mergulhar nesse assunto. E eu sou muito grato a Deus por você que está aqui estudando. Porque além de você entender, você vai ajudar pessoas. Vamos entender um pouquinho sobre o impacto do autoritarismo nos traumas religiosos. Então, vamos entender os efeitos psicológicos. Então, num ambiente religioso, autoritário, a doutrina coercitiva é muito comum. Lembra que a gente falou sobre coerção na última aula? Essa imposição impõe crenças, valores de forma rígida. E aí o que as pessoas... E quando está usando a palavra crente aqui, são as pessoas que creem. Elas internalizam essas crenças sem nem questionar. Não, lá no grupo disse isso. O líder religioso disse isso. E aí eles internalizam, sem pensar, sem questionar, e isso pode trazer conflitos internos. Essa doutrinação. Por isso que eu sempre digo, uma fé saudável te leva a pensar. Você precisa analisar. Fé saudável. Um dos maiores caras, para mim, dentro de psicanálise e fé, é o Oscar Pfister, que foi o amigo de Freud durante 30 anos. Um pastor luterano, apaixonado por almas e apaixonado pela psicanálise. Ele tinha uma frase que eu gosto muito. Ele falava assim, me mostre o seu psiquismo, que eu falo quem é o seu Jesus. Ele falava, o seu psiquismo revela para mim a sua fé. Porque uma fé que adoece, pelo menos dentro da minha fé, não é uma fé saudável. Até porque a fé é usada para superar, para curar, para libertar, para transformar, não para escravizar, para adoecer, para destruir. Então, uma doutrinação que às vezes as pessoas nem pensam. É isso, ponto, e acabou. E aí elas internalizam isso, sem nem questionar, sem nem ler direito, nem ler. Escuta lá a mãe de santo, o pastor, o padre falar. Não, ele diz que está na Bíblia. Ele diz que está lá no livro. E tá? Você leu? Você viu? Está no contexto? Não, se ele falou para mim, ele estudou, não importa. E aí vai internalizar isso, que vai gerar conflito, se for crenças destrutivas. Outra coisa, o controle de comportamento e pensamento, que é uma coisa que o autoritarismo faz. O autoritarismo, ele quer ditar. Como é que você tem que acreditar? Como é que você vive a sua vida? Como é que você decide? E aí as pessoas perdem a autonomia. Elas não têm liberdade. E aí ela sente aquela culpa, aquela ansiedade. Por quê? Porque o autoritarismo, ele quer controlar. Ele quer controlar como você pensa. Ele quer controlar como você se comporta. E ai de você se não andar de acordo com ele. Por quê? Porque vai trazer punição. Vai trazer medo. Punição divina. Condenação espiritual. Exclusão social. E aí as pessoas têm duas opções. Ou resumindo, uma só, né? Ou eu me submeto a tudo que eles estão impondo,
Mesmo eu não concordando, mesmo eu não aceitando, mesmo eu não achando certo, ou eu concordo com eles, ou eu sou rejeitado, excluído, sou a ovelha negra, sou o perturbado, sou o rebelde, sou. E aí o que a maioria das pessoas acabam fazendo? Elas se submetem por medo. Medo da punição, medo da rejeição. Agora, pensa comigo, porque é muito fácil a gente falar assim, meu Deus, como é que umas pessoas se submetem a esse tipo de coisa? Pensa alguém que já carrega um histórico de rejeição, de pai e mãe, ou uma história na família de rejeição e abandono. Quando ele chega num contexto religioso, que ele é aceito, que ele é abraçado, nós somos a sua família, sejam bem-vindos. Você acha que essa pessoa com essa dor não vai te jogar de cabeça? E aí, depois que ela for acolhida, aceita, abraçada, cuidada, nós te abraçamos, nós te acolhemos. Olha o que você vai fazer contra a sua família. E aí vai usando isso, gera ansiedade, culpa, porque eu não vou conseguir corresponder, eu não cumpro as expectativas que eles passam. O que eles estão falando para a gente fazer, isso dá ansiedade, culpa, medo, baixa autoestima, autenticidade. Você deixa de acreditar em você, agora é o que o líder religioso fala. É só o que a galera da comunidade fala. Por quê? Porque a galera lá é espiritual. Porque o líder religioso lá é espiritual. Que a mãe de santo lá é, é espiritual. E aí a gente perde autoestima, autenticidade, ansiedade, culpa, trauma emocional. Eu já falei para vocês que o trauma religioso é igualzinho o transtorno de estresse pós-traumático de alguém que veio de uma guerra. É a mesma coisa. O mesmo efeito no cérebro de um soldado que voltou de uma guerra, quando ele desenvolve estresse pós-traumático, é a mesma coisa, o mesmo efeito no cérebro de uma pessoa com trauma religioso. É o mesmo. Para você entender o nível da seriedade desse negócio. E aí alguns têm, aí vem um trauma emocional que vem flashback das experiências negativas religiosas, aí vai evitar o contexto religioso, aí aquela pessoa assim, não gosta de falar de Deus, não quero falar de espiritualidade, e isso vai persistindo, mesmo depois da pessoa deixar esse ambiente autoritário. Happy K-Drama Day to Vicky Pants. Happy K-Drama Day, Vicky Pants. Happy K-Drama Day to Vicky Pants. Vicky Pants. Thank you for being a K-Drama fan. Happy K-Drama Day to Vicky Pants. Grande reinauguração Barbosa Itavuvu Sorocaba. Gente, ó, tá recheado de ofertas aqui e eu vou apresentar para vocês. Pepino japonês, cenoura ou tomate carne o quilo por apenas R$ 2,99. Banana prata ou manga palmer por apenas R$ 2,99 o quilo. Contra filé friboi peça vácuo quilo por apenas R$ 39,99 o quilo no Clube Barbosa. Fraldinha friboi peça vácuo quilo por apenas R$ 35,99 o quilo no Clube Barbosa. Olha essa super oferta, gente. Linguiça suína perdigão por apenas R$ 13,99 o quilo. Tá muito barato. Coca-Cola 2 litros, gente. Original ou zero por apenas R$ 8,99 cada no Clube Barbosa. Leite moça, caixinha TP, por apenas R$ 5,99 cada. Tá muito barato. Gente, já aproveita agora, amigo secreto, tem que dar presente pra alguém, ó. Já leva a caixa de bombom, e é bombom mesmo, viu? Ó, bombom sonho de valsa ou ouro branco, a caixa vai estar por apenas R$ 9,99 cada. Tá muito barato. Gente, olha essa oferta aqui, ó. Arroz prato fino tipo 1, 5 quilos por apenas R$ 29,99 cada. Margarina delícia, essa daqui é com creme de leite. Uma delícia mesmo, tá? Vai estar por apenas R$ 3,99 cada. Tá muito barato. Gente, ofertas válidas apenas de sexta a domingo aqui no Barbosa Itavuvu. Avenida Itavuvu, número 4.422,
Sorocaba, gente, não tem como errar. Ah, gente, não esqueça de baixar o seu aplicativo Clube Barbosa, isso mesmo, ó. Fácil, rápido, totalmente gratuito. Você ainda garante descontos exclusivos que preparamos para você e para sua família. Já sabe, né? Qualidade, variedade, economia, você só encontra aqui no supermercado da família. Reinauguração, hein? Vem! Então, o autoritarismo, ele destrói a vida das pessoas. Desenvolve trauma religioso. Desenvolve danos psicológicos. Então, ser terapeuta precisa entender esses efeitos que são causados nas pessoas por conta do autoritarismo, do trauma religioso e conduzir eles de uma forma muito saudável. E eu quero mostrar aqui para vocês algumas abordagens terapêuticas quando a gente está falando de autoritarismo. Então, pessoas que fazem parte, quando você encontrar com pacientes, que eles virem que tiver liderança autoritária, existem algumas abordagens, algumas estratégias que você pode ajudar. Uma coisa que eu vou falar para vocês é: se prepare, porque você que vai atender, você que vai para consultório, não só cuidar de pessoas dentro de um contexto religioso, mas você vai passar muito por pessoas que elas estão debaixo de uma liderança autoritária. E aí você vai ter que ter toda a paciência até ela decidir não submeter mais a isso. Mas vamos lá para algumas estratégias. Quando você perceber que o seu paciente está debaixo aí de autoritarismo, ou ele tem internalizado isso nele. Primeira estratégia: educação e conscientização. Então, nessa hora, eu vou ajudar ele a entender o que é autoritarismo. Como o autoritarismo influencia ele. Como o autoritarismo influencia o ambiente à nossa volta. Então, essa educação, essa conscientização. Acho que eu não tive nenhum paciente que eu não tive que usar isso daqui. De falar com eles, para eles entenderem o que é o autoritarismo. Porque há uma diferença de autoridade para autoritarismo. E trazer essa educação para ele, essa conscientização para ele. Uma outra estratégia é explorar as experiências passadas. Então, por exemplo, ajudar eles a trazer à memória experiências que eles foram obrigados, submetidos à manipulação por uma autoridade religiosa. Por que é importante isso? Porque isso vai vir à tona as emoções que foram reprimidas, foram guardadas. Raiva, frustração, tristeza, mágoa. Eu me lembro de uma vez que teve um paciente que eu fiquei com medo dele. Ele tinha sentimentos de raiva reprimido pelo seu líder religioso. Ele fazia parte da área musical do grupo religioso. E aí eu percebi que ele tinha muita emoção reprimida. Muita, muita. E aí nós fomos mergulhar na exploração de experiência passada. E aí ele trouxe episódios que ele foi humilhado, que ele foi exposto e que ele foi obrigado a fazer, a cantar, a tocar coisas que ele não queria e não estava dentro do planejamento da reunião religiosa. E aí eu me lembro que quando ele acessou essa memória, eu de frente para ele, eu disse assim, aquele dia eu fiquei com medo. Eu disse assim para ele: imagine que agora eu sou o seu líder, aquele líder, e você está na frente dele. Sabe aquele dia, esse episódio que você está me contando, o que você teve vontade de falar para ele na hora? Na hora que eu acabei de falar isso, ele já fechou a mão. Pensei, pronto, vou tomar um murro na cara. Ele segurou, ele fechou os dois punhos. Ele olhou para mim e disse assim: a minha vontade era que você morresse. Se eu pudesse, eu te matava, eu grudava no seu pescoço. Quando ele viu, ele já tinha soltado. Quando ele caiu em si, eu falei: é por isso que a gente está aqui. Porque, gente, o autoritarismo, as pessoas, elas engolem raiva, tristeza, frustração, que, claro, vai gerar problemas, ou psicológicos, ou doenças psicossomáticas. Problema de nervo, problema de estômago, fibromialgia, e entre outros, que são doenças psicossomáticas, que em vez da pessoa explodir para fora, ela engole e explode do lado de dentro. E quem sofre? O corpo. Então aí a gente precisa explorar experiências passadas, ajudar ele, o paciente,
a vir à tona episódios que eles foram submetidos a controle. E os sentimentos que eles tiveram que reprimir. Outra estratégia para ajudar eles reconhecerem a lidar com o autoritarismo é a desconstrução de crenças limitantes. Então, o valor pessoal dele, os valores dele, a culpa religiosa, desconstruir essas crenças limitantes que têm travado eles. Essas crenças que eles jogaram para dentro por causa do autoritarismo. Quer ver uma delas muito boba? Eu não posso discordar do que a figura religiosa está dizendo. Isso é limite. É uma crença limitada. Eu não posso raciocinar, tentar entender ou discordar o que eles estão declarando como extrema verdade e acabou aqui no grupo religioso. A gente precisa desconstruir essas crenças limitantes. Por que você não pode? Qual o problema? Se é algo saudável. Se a gente está falando de algo que faz bem, por que você não pode tentar entender? Então a gente desconstrói aí crença limitante. Outra, o fortalecimento da autoconfiança. Então você vai ajudar o seu paciente a desenvolver a autoestima, a confiança, sabe? Ele rever os valores dele, as necessidades, os desejos dele. E você pode usar estratégias. Me fale dos seus pontos fortes. Me fale do seu sucesso. Vamos celebrar isso para fortalecer quem eles são, o que eles conseguem. Uma vez eu trabalhei um jovem senhor de abuso religioso, usando a figura do pai dele. O pai dele era alguém extremamente narcisista, que gerou violências e marcas, e ele superou o pai e colocou limites. Então eu usei isso, falei, você fez isso com o seu pai. Isso não é desrespeito, isso é autocuidado. Até aqui. Se eu sei que a outra pessoa está usando de autoritarismo, eu vou colocar limites. Você conseguiu o seu pai. Quem é o líder religioso que você não pode colocar limites? Por quê? Se você fez isso com o seu pai de sangue. Então você vai fortalecendo e trabalhando. E aqui, gente, para quem é cristão, evangélico, aqui a gente não está fomentando rebeliões, tá? Antes que somente religiosa vai pensar, eu vou levantar um monte de rebelde aí. Não, nós estamos falando de contexto de autoritarismo. Nós não estamos falando de alguém que vai se levantar numa comunidade e tu discorda, não existe líder, não existe nada disso. Não, nós estamos falando quando é trazido um contexto de autoritarismo. Quando você percebe que é a intenção de controle. E isso precisa tomar muito cuidado. Em nome de uma crença, de uma religião, de uma fé, tem muita gente aí distorcendo muita coisa e manipulando pessoas. Outra, o fomento do pensamento crítico. Todo mundo tem o direito de buscar, de tentar entender, de perspectiva, de questionar uma suposição. Todo mundo tem esse direito. Por que eu não tenho direito, dentro de um conceito religioso, tentar entender, questionar com uma intenção de entendimento? Eu não estou falando questionamento na intenção de atacar, de humilhar, de causar discussão. Não. Eu estou falando de um pensamento crítico para entendimento. Quantas vezes na minha história eu fui visto como rebelde porque eu, no meio de uma conversa, fomentei um pensamento crítico, buscando entender o que estava sendo falado. Então, peraí, você está me dizendo que é isso, isso e isso? Mas e por que isso, isso e aquilo? E aí, num espaço de autoritarismo, isso não é aceito. A autonomia, você precisa trabalhar a autonomia do seu paciente. Ele é responsável pelas decisões dele. Ele é responsável pela vida dele. Por isso, tanta gente infantilizada no contexto religioso. Pessoas que não conseguem tomar decisões. Pessoas que não conseguem resolver coisas. Tudo precisa de uma figura religiosa. Pessoas que não conseguem ter autonomia, suas decisões, sua vida. Não conseguem. Gente, pedir opinião e uma ajuda é uma coisa. Perder a autonomia e dar o controle da sua vida na mão de uma questão religiosa, de uma comunidade, de um líder religioso, não, gente. Então, a autonomia. Você é adulto. Você pode fazer o que você quiser. Você é adulto, aí você compra, você gasta, quem vai arcar com as consequências é você. Mas o autoritarismo não permite isso. O autoritarismo, essa autonomia, ele não tem. A única pessoa que tem autonomia no espaço religioso, que tem autoritarismo, é o líder. Ou o grupo, a hierarquia. Fora isso, ninguém tem autonomia.
E é roubado e você precisa trabalhar isso com os seus pacientes, ok? Então, essas são algumas estratégias para ajudar a lidar com autoritarismo. E eu vou repetir para ficar bem gravado na cabeça de alguns aqui. Eu não estou falando de autoridade. Eu estou falando de autoritarismo. A autoridade precisa ser respeitada. Mas autoritarismo, não. E tem muito abusador religioso usando da autoridade para exercer autoritarismo. E isso é um problema. Bom, para a gente encerrar essa aula, eu quero trazer um estudo de caso sobre autoritarismo no contexto religioso. E se alguém aí, durante enquanto eu vou trazendo o caso, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma dúvida que ficou da aula, escreve aí no chat, tanto a galera do Zoom quanto a galera do YouTube, que aí quando eu terminar o caso, eu respondo, tá bom? Estudo de caso de autoritarismo. Nós vamos falar de uma mulher que tem 35 anos. Ela se chama Joana. E aí ela foi criada numa comunidade religiosa fundamentalista. Então ela foi ensinada desde cedo a obedecer sem questionar. É isso que ela foi ensinada. Você não tem que questionar, só obedece. E aí o que aconteceu? Chega uma hora que começam os questionamentos. Porque aí começa a entrar em conflito com seus valores. E aí o que aconteceu com a Joana? A Joana começou a questionar algumas práticas, algumas crenças da comunidade que ela frequentava. O que aconteceu? Ela foi excluída pelos membros da comunidade. Aí, olha as manifestações de autoritarismo nesse caso. Então, desde pequena, ela tem que obedecer sem questionar. Então, é uma pressão para conformar as crenças estabelecidas. Mesmo quando há dúvida. Mesmo quando há discordância. Você tem que obedecer e acabou. Nesses ambientes, se usam muito, como exemplo, um soldado e o general. Como eu já ouvi isso ouvindo terapeuta, pacientes. Não, mas eu ouvi, sabe o que a meu líder falava? Já viu um soldado questionar o seu general? Já viu um soldado questionar seu comandante? Eu usava esse tipo de coisa. Olha outra manifestação de autoritarismo. O controle de comportamento. Que aqui controlava o que ela vestia, até mesmo o que ela pensava. E aí, aqui nesse caso, ela se sentia sufocada pela falta de liberdade, porque ela não podia tomar suas próprias decisões. Não podia. Outra manifestação de autoritarismo, a autoridade hierárquica inquestionável. Inquestionável. Então não pode. É dado isso, não pode. E aí o que aconteceu com a Joana? A Joana se sentiu incapaz de expressar as suas opiniões, ela se sentiu incapaz de discordar do que o grupo, as decisões da liderança de lá. Então você imagina o sofrimento que isso traz. Então quais são as estratégias que vai trabalhar com a Joana? Então, primeira coisa, o terapeuta precisa empoderar a Joana. A autonomia pessoal dela, sua própria voz. Primeiro, eu preciso empoderar o meu paciente para que ele reflita seus desejos, suas necessidades, seus valores, seus princípios. Faz sentido para ele? Não? Então pronto. Aí depois que a gente empoderou o nosso paciente, nós vamos destruir as crenças limitantes que foram impostas pelo autoritarismo religioso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A autonomia é uma crença limitante. Eu não tenho mais autonomia. Eu não tenho capacidade de escolher por mim mesmo. Eu não consigo. Eu não sei. Eu não sou o suficiente espiritual para tomar essa decisão. Eu preciso de alguém mais espiritual do que eu. E aí nós precisamos ver essas desconstruções de crenças limitantes. Então, por exemplo, crenças limitantes. Discordar do líder religioso é discordar contra Deus. Ou da espiritualidade. Isso é uma crença que limita. Limita o meu raciocínio. E aí daqui a pouco vai me levar para um trauma. Por quê? Porque se eu estou discordando dele, do meu líder, eu estou discordando da espiritualidade, de Deus, sei lá, da entidade que religião seja,
Isso me leva a um senso de rebelião, ou me leva a um senso de exclusão e punição, que pode desencadear transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, pânico, e pode seguir para outros. Fobia social, por causa de todo o contexto de autoritarismo, pode ficar preso a esses episódios. E aí, depois disso, depois que eu empoderei minha paciente, aqui a Joana, no caso, depois que a gente desconstruiu as crenças limitantes, que limitava ela de romper essa bolha e viver uma espiritualidade, uma fé saudável, aí nós vamos promover pensamentos críticos. Nós vamos ajudar a Joana a desenvolver essa habilidade de questionar, de examinar o que está sendo falado, de refletir, de analisar o que está sendo imposto, de ver se não há outra perspectiva, ou é só a perspectiva da liderança que está impondo isso, e a gente trabalha esse pensamento crítico. Trabalhando o pensamento crítico, aí a gente vai para fortalecimento de autoconfiança. A gente vai enfatizar, junto com elas, as habilidades, os recursos, as conquistas. Isso pode ajudar ela a sentir mais capaz diante de um ambiente autoritário, de uma pessoa autoritária, e aí ela toma as decisões autônomas em relação à vida religiosa dela. Também é importante o fornecimento de suporte social, que seja ajuda, apoio, relacionamento, fora do contexto autoritário. Porque, às vezes, a pessoa está cheia de trauma religioso, num ambiente de autoritarismo, e as únicas pessoas que ela se relaciona são as pessoas daquele ambiente onde rola o autoritarismo. E aí? Então, precisa trazer para o paciente essa importância dessa ajuda externa, desse apoio externo, para que ela viva uma espiritualidade sem controle, sem autoritarismo, ok? Deixa eu ir aqui para as perguntas. Professor, poderia dar um exemplo de crenças limitantes que irão evoluir para um trauma? Sim, a questão do eu não posso questionar, a questão da autonomia, que se quer ver por exemplo, se você não pode fazer algo sem o checkmate do líder religioso, a última palavra tem que ser do líder religioso. Isso pode levar para traumas. A última é dele. A crença de que o líder religioso é a espiritualidade, ou é Deus, ou é a entidade, ou é, não sei, depende da religião. Isso são crenças que podem evoluir para um trauma. Por quê? Primeiro, se eu vinculo a pessoa à entidade, à espiritualidade, automaticamente ali já começa um processo de mentalidade de que eu não posso contrariar, que ou talvez eu estou numa punição, eu vou ter punição, eu já estou perdido, e vida, e aí vai piorando. A questão do autoritarismo que pode gerar um trauma, também as exposições, a crença limitante de que você só é, só tem, só recebe porque eu estou na sua vida, porque eu faço por você, porque eu intercedo por você. Usar esse tipo de coisa pode levar essas crenças limitantes que pode gerar traumas. Professor, pode-se dizer que quase a totalidade das lideranças não admitem questionamento. Como conciliar alguém que questiona, sendo que, na maioria, não aceita? Então, Osmarina, eu acho que é aí que está, eu acho que é aí que é a minha briga. Por quê? Porque nós temos um costume de focar na maioria que não aceita. E aí a gente deixa de incentivar a minoria que começou a pensar e pode ajudar uma maioria. Então, hoje, quando eu encontro um paciente que vem fazer terapia comigo, já que ele está fazendo terapia, eu incentivo ele a questionar. Qualquer coisa, se doer, corre para o set analítico, que a gente vai ressignificando isso. Porque o contexto religioso, e eu vou dizer isso com muita tristeza, para mim hoje é pior do que o sistema político. Muito pior. Muito pior. Sistema político, a gente sabe que a gente está lidando com homens que estão lá na política, alguns lá em prol de dinheiro, outros em prol de benefício. E aí vai, tem coisa que a gente até entende. Mas quando você entra num contexto religioso, que se fala de uma fé, de um Deus, de uma entidade, o meu desejo como alguém que caminha alguns anos em trauma religioso é justamente levantar e apoiar uma galera pensante. Não uma galera rebelde. Que esse é importante quando você for trabalhar com alguém que questiona,
já trabalhar esse contexto. O fato de questionar não quer dizer rebeliar contra uma espiritualidade ou divindade. E aí é uma coisa que eu sempre aconselho, questionamento para entendimento. Eu sempre digo, sempre deixe claro isso quando você for questionar. Eu digo, já tive pacientes meus que falam assim para mim, doutor, eu usei a sua frase, e aí o líder religioso até desarmou. De quando ele fosse questionar, ele disse assim, não, eu só quero te perguntar para eu entender. Porque a maioria dos líderes religiosos entendem questionamento como desrespeito. Então, eu sempre digo para eles, deixe claro, eu queria questionar, eu queria perguntar uma coisa, só para eu entender melhor. Porque aí, dependendo de como essa pessoa falar, o líder responder, você já entende o nível de autoritarismo. E aí eu já tive paciente que falou para mim assim, doutor, quando eu usei essa frase, eu ouvi assim, não tenho direito de questionar nada, é esse ponto final. Falei, então você está num nível de autoritarismo gritante. Porque se eu, por exemplo, Fábio, como líder, estou ali numa conversa e alguém diz assim para mim, eu gostaria de fazer uma pergunta para eu entender melhor. Isso já me ajuda. Eu já olho para a pessoa, não, é alguém que está tentando entender. E se for alguém que tem um coração que gosta de ensinar pessoas, essa frase, estou perguntando para aprender, já é um gatilho para um ensinamento, para quem tem um coração que gosta de ensinar. Então, eu sempre digo isso. Nunca questione dizendo assim, eu não concordo. Então, não use esse tipo de argumento. Use o argumento assim, eu gostaria de fazer uma pergunta para eu entender. Eu estou aqui tentando entender e eu queria perguntar algo. Então, eu sempre digo, porque assim, hoje, dentro da minha fé, as pessoas são armadas e vocês se preparem. Porque quando você tentar levar à risca a sua profissão de terapeuta especializado em traumas religiosos, pessoas da mesma fé que você vai achar que você está se levantando contra a sua fé. Então, por exemplo, eu perdi um caminhão de gente que me chamaram de amigo porque eu me especializei em trauma religioso. E eu sempre digo, gente, eu não sou contra a igreja, eu não sou contra a religião, eu não sou contra Deus, muito pelo contrário, sou pastor de uma comunidade há alguns anos. Então, a minha intenção em me especializar em trauma religioso não é para ficar me levantando contra líder, contra a igreja, contra pastor, contra a religião. Não! É para ajudar pessoas doentes. Só isso. Mas, nos ambientes de autoritarismo, você é um cara que está se levantando. Eu ouvi assim, dentro da minha crença, da minha fé, de amigos, você está dando voz para doentes. Eu ouvi esse tipo de frase. Você não é alguém que ajuda, você é alguém que dá voz para doente. Porque alguém doente com religião te ouve, vai concordar com você, e aí vai usar a sua fala e você para atacar. E quem me ouviu, quem já me ouve, muito pelo contrário. Eu sou completamente contra atacar religiões e crenças. Para mim, e hoje, para quem vai fazer neuroteologia e já estudou neuroteologia, sabe que eu falo que a ciência está aí provando a eficácia do crer, da fé. A ciência prova o benefício da fé, do crer. Eu não sou contra, muito pelo contrário, eu não aprovo o nego que fica atacando religião, igrejas, líderes. Eu não sou a favor. Eu sou contra o comportamento doentio que adoece as pessoas. E eu acredito numa espiritualidade, numa fé saudável. Eu acredito nisso. E não doentia. Então, se preparem que vocês vão escutar que agora vocês estão se armando contra a igreja, que agora vocês vai dar voz. Seja bem-vindo ao time, ok? Eu conheci uma comunidade que os líderes decidiam com quem os membros podem casar. Por exemplo, não pode opinar ou questionar. Já é mal. Jair, eu tenho dois pacientes, que eles ficaram cativos, presos, 18 anos praticamente, na chácara. Parece coisa de filme. Na chácara que era da comunidade, os líderes usaram o texto de Abraão, que Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, convencer o jovem a sair da casa da família, sem ter contato com a mãe, com o pai. Eles tiveram que salvar o contato da mãe e do pai com outros nomes, para eles falarem disfarçadamente. Eles ficaram 18 anos servindo essa comunidade, morando na casa de caseiro da chácara, sendo exposta à humilhação. A mulher, no caso desse casal, quando ela ia no centro da cidade, ela era escoltada pelo um membro, um líder da comunidade, para não correr o risco dela escapar. Esse casal ficou anos se conhecendo e planejando para sair disso.
Quando eu escutei a história deles, falei, gente, parece que é até mentira. Parece história de filme. Mas ele, no caso, o rapaz ficou dos 17 para os 18 anos até os seus 30 e poucos anos. Faz 3 anos que eles saíram desse episódio. Vai fazer 3 anos. E hoje, ambos fazem terapia comigo. Parece coisa de filme. Mas ele ficou armado anos com religião. E para quem acha que eu sou contra a religião, hoje, eles fazem parte de uma comunidade, são líderes de pequenos grupos que trabalham com casais, servindo uma igreja local, desarmados contra Deus. Porque antes eles eram armados achando que Deus permitiu a gente passar por esse tipo de coisa. Então, não é contra a igreja, é contra esse tipo de comportamento, que em vez de empoderar, e eu vou falar dentro da minha fé, com respeito a quem tem outra fé aqui, empoderar as pessoas em Cristo, elas matam as pessoas usando o nome de Cristo. E isso, para mim, é muito sério. Mas existe, muito. Professor, as igrejas, líderes falando que os fiéis tinham que votar em tal candidato. Se você não concordasse, você era do diabo. Isso é autoritarismo? Sim, isso é autoritarismo. Sim. Por quê? Eu sou líder de uma comunidade, como eu já disse, e quando rolou eleições, as pessoas iam perguntar para mim, em quem que você vai votar? Eu falava, gente, se fosse para eu falar, eu votaria num telão, não num lugarzinho fechado. Eu não vou usar da minha posição de liderança. Até porque o que eu acredito é maior do que qualquer governo terreno. O que eu acredito. A minha vida não depende disso. Minha vida depende daquilo que eu acredito. Agora, usar isso, você defender princípios, valores, ok. Mas você impor um direito de votar de um indivíduo usando uma espiritualidade, dizendo que se ele não votar no A ou no B, isso é autoritarismo. Porque se é um direito meu, democrático, lembra que a gente falou que autoritarismo tira isso. Se é um direito meu, democrático, isso é. Então eu defendo os meus princípios, eu defendo os meus valores. Eu vou lá e voto no que eu tenho que votar e eu acredito que para mim faz sentido. Mas eu, como líder, aproveitar disso e impor. E aí, me perdoe, tá, gente? Aqui agora, para encerrar a aula, é algo muito pessoal. Eu, Fábio, tenho um tipo de fé que o que eu acredito, é que a minha vida, independente de quem senta na cadeira da prefeitura da minha cidade ou na cadeira do governo do meu país, o que eu creio, a minha espiritualidade é tão poderosa, e talvez para alguns isso vai soar como ignorância, que eu não acredito que eu tenho que roubar o direito das pessoas pensarem e escolher em nome de uma salvação mundial. Eu, Fábio, eu respeito sua opinião, mas eu, Fábio, sou tão feliz e tão crente da minha espiritualidade que eu não acredito que, como líder, eu preciso usar o autoritarismo para fazer as pessoas votarem no que eu quero, com o propósito de salvar o mundo. Para mim, o maior salvador do mundo, na minha fé, não é um prefeito, não é um presidente, não é um vereador. É o meu Senhor, na minha opinião. E eu respeito. Ok? Eu quero terminar aqui, porque se deixar eu pego embalo, né, gente? Aí pega embalo e aí já não dá para seguir. Semana que vem nós estamos de volta e nós vamos falar sobre dogmatismo, que é algo muito sério também, que tem acontecido na atualidade e você vai precisar para trabalhar aí no seu consultório. Um ótimo descanso para todo mundo, um resto de semana incrível para todo mundo. E aí, semana que vem, a gente está de volta aí com mais uma aula.